Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, nos ajude a divulgar. Inscreva-se, compartilhe com os amigos, parentes, nos seus grupos. E não esqueça de dar o joinha, de dar o like. Não esqueçam, tá bom? Em nome de Jesus. E recebam nossas orações. Já encontraram o capítulo 26 de Mateus? O versículo é o 41, 42. Façamos a leitura. Se que puder ficar em pé, fique, por favor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, letra minúscula, que é o espírito do homem, está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que nos ajude a compreender essa revelação. Em nome de Jesus. Podeis sentar. Antes de iniciar esse pensamento, essa leitura e esse pensamento, o que mais nós encontramos nos evangelhos são formas de Deus nos ensinando viver a nossa salvação. Viver a salvação que Ele propôs e preparou para nós, que muitas pessoas têm aceitado Jesus e não têm vivido a salvação. Não têm vivido essa salvação, desfrutar daquilo que a salvação proporciona. Paulo, ele escrevendo a Colossenses, capítulo 2, versículo 26, 22, ele chega a dizer que usos e costumes, ele não tem valor. O uso e o costume tem até uma aparência de sabedoria, aparência de humildade, mas na verdade são doutrinas de homens e que não tem valor nenhum a não ser para a realização da carne humana. Aparentar, louvado seja o nome do Senhor. E os ensinos que a palavra nos ensina da salvação é uma palavra sozo, que significa livramento total. É uma salvação em plano terreno e uma salvação de plano eterno. E muitos cristãos, eles como salvos, eles não têm desfrutado isso. Eles não têm um estilo de vida de salvo no plano terreno. E aqui nós vamos entender por que muitas pessoas têm, posso dizer assim, um atraso no seu crescimento espiritual, no seu conhecimento. É porque ainda que a palavra nos oriente a meditar, poucos cristãos pensam. Poucos cristãos, ele para diante de um texto bíblico, de uma palavra bíblica e pensa. Eles simplesmente olham, leem, ouvem o que é ensinado, mas ele mesmo não tira um tempo para olhar e pensar. E eu orando a Deus, eu peguei esse texto justamente para trazer essa questão. E é bem oportuno o texto, porque diz assim:
vigiai. Mas vamos pensar, vigiar o quê? Algum de vocês sabe do que se trata? O que é que você tem que vigiar? O que é que você vai vigiar? Diz, vigiai e orai. Então a questão é, vigiar para quê ou por quê, e orar por quê ou para quê? Vocês já pararam alguma vez para pensar sobre isso? Vigiai. E Jesus aqui nos ensina a ter um estilo de vida de salvo, pensando sobre aquilo que ele está nos ensinando. Ele responde o que nós devemos vigiar, que é coisa que muito cristão não vigia. Ele diz no versículo 42: e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. O que é que Jesus está dizendo? Que a vontade dele era de não beber o cálice. Mas como o que Deus ordena para os seus servos e para os seus filhos, são um decreto para se cumprir. Então o que ele está falando, vigiai, é justamente os pensamentos. Os pensamentos, vigiar o pensamento, para que seu pensamento não tente fugir daquilo que Deus dá como ordem, como decreto, como mandamento, como lei, como palavra. Aleluia. Para que você não permita, porque é comum hoje no meio da igreja haver dúvidas nos ensinos. Porque seu pensamento não acata aquela palavra e você procura outra forma de ver aquele ensino que seja do seu agrado. Que seja do seu agrado. Isso é uma coisa comum no meio dos cristãos, cristão que não é obediente, cristão que não tem a serventia para Deus, que se coloca a sua vida para servir, sem discussão, apenas crendo e confiando nele. Aleluia. Então ele diz: vigiai, vigie o pensamento. Ele diz: vigiai, louvado seja o nome, e orai, para que não entreis em tentação. Para que seu pensamento não queira distorcer a verdade de Deus pela sua vontade. Para que você não seja tentado a querer ir para outros caminhos, que não seja o que Deus está esclarecendo. Vigie seu pensamento. Quantas vezes vocês ou outro cristão, por alguma razão, não ficou assim, em dúvida: eu vou para a igreja, não vou, eu saio, eu fico, eu me desvio, eu não desvio. Alguns de vocês já passaram por isso? Então, como é que é? O pensamento. O pensamento te leva a não acreditar naquilo que Deus está falando. Te leva a não obedecer aquilo que Deus tem como vontade. Aleluia. Então ele está dizendo, para que você não seja tentado. Paulo, ele é muito claro quando escreve os Coríntios e diz que ele tem uma preocupação sobre a igreja, porque assim como Eva, o diabo assim o enganou, ele tem uma preocupação que a igreja também não seja enganada. Aleluia. Enganada justamente por suposições. Ele diz assim: não menospreze as ardis de Satanás. O que ele está dizendo é que você firme no que Deus está dizendo e não deixe seu pensamento conduzir para as ardis, que é uma tentação. Aleluia. Deus quer o melhor para nós. Dá para dizer comigo? Deus quer o melhor para nós. Deus me ama e quer o meu bem. Deus em Cristo me deu salvação e quer que eu viva esta salvação, que eu desfrute dela enquanto eu vivo nessa terra, até chegar ao futuro, desfrutar ao bem melhor que Ele tem lá. Então,
o pensamento, ele de vigiar o pensamento, porque o pensamento, ele está ligado à ação, ele está ligado à ação, ele está ligado a falar, ao falar. O pensamento, ele liga assim, a ação e o que você fala. Aleluia. Seu pensamento está ligado a isso. Você pensa, sabe, eu vou dizer isso. Se vier falar, eu vou responder. Não é assim? Porque ele está ligado, ele está pronto. O espírito está pronto, que é o pensamento, ele está pronto para reações. Se me vier falar isso, já sei o que eu vou dizer. Aleluia. E muitas das vezes, dependendo do que for, você vai ouvir do outro, você se arma para responder, você é tentado a se armar para responder algo também que fira outra pessoa. Aleluia. Veja bem, como Deus se interessa que nós desfrutemos da salvação. Vigiando o pensamento, alguém vai me atingir? Vai. O meu recurso a intenção dele é fazer mal? Eu vou orar por ele. Meu pensamento não vai desviar para outro lugar, vai simplesmente acompanhar o raciocínio de Deus. Orai por aqueles que te fazem mal. Aleluia. Esse é o pensamento de Deus. Então esse pensamento que está ligado, esse espírito que está pronto, o espírito humano está pronto para uma reação, é dele que Deus quer preparar para você viver o pensamento de Deus. Porque a carne é fraca. A carne, ela é vencida. A carne é vencida aos desejos do vício, de qualquer situação de pecado, de qualquer influência maligna. A carne é rendida. Ela é fraca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus lhe deu uma mente com conhecimento e com sabedoria. O conhecimento do conhecimento de Jesus Cristo que a gente tem, Paulo escreve lá aos Coríntios, que esse conhecimento é capaz de derrubar fortalezas que o inimigo constrói para desfazer o nosso conhecimento que nós temos de Cristo. Aleluia. E nós estamos passando um tempo agora onde eu estou imbuído a fazer um trabalho de libertação, de busca do Espírito Santo. Mas para a gente almejar isso tudo, é preciso eu estar preparado para o que eu quero receber. Se eu quero receber uma libertação, tem que ter preparado para a libertação, porque eu preciso. E uma da preparação é não duvidar da direção que Deus está dando para o pastor fazer a limpeza, para ficar liberto. Isso aí já cansei de fazer. Se não deu certo, pode ter suas razões, mas é uma chance novamente. Vou confiar, vou partir para dentro e vou fazer. Aleluia. Então, Paulo, ele escreve no Romano, ele chega a dizer assim, capítulo 12, para que nós conheça, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisa mudança de espírito, de pensamento. Precisa uma mudança. Coisa que falta em muitos cristãos. Ele erra sucessivamente no mesmo erro. No mesmo erro. Às vezes, a grande maioria das pessoas diz assim, quando a gente dá uma orientação, fala de algum sentido, a pessoa diz, o pastor está julgando. O irmão está julgando. E por você não ter conhecimento, você até se intimida. Mas eu convido, depois que você estiver em casa,
Vocês pegam o livro, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6, e você lê que Paulo diz: você não sabe que você tem que julgar o mundo? Nós não julgamos o mundo vendo o defeito apenas da pessoa, julgando pela palavra de Deus que está em nós. Você não sabe que você tem que julgar o mundo? Você não sabe que você vai ter que julgar os anjos? Então essas coisas aparentes desse tempo terreno, vós julgais. Mas as pessoas combatem logo: não pode julgar não, você não pode julgar não. Jesus disse: eu não julgo, mas a palavra julga. Não é o juízo meu, é o juízo de Deus. E são coisas que a gente tem que pensar. Temos que, como igreja, pensar, para que a gente esteja com a mente aberta, um espírito renovado. Quando Jeremias escreveu, Ezequiel escreveu, o profeta, acerca de Israel, o retorno daquele povo tão de cativo e desobediente, até ele ficou assustado com a ação de Deus. Aí Deus disse para Ezequiel: eu vou dar a esse povo um espírito novo. Eu vou dar a esse povo um coração novo. E nesse espírito eu vou colocar os meus mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. Vou colocar nele. Como eu disse que o pensamento está ligado, essa ação, ligado à ação e à fala, nós precisamos aprender a falar como salvo, para desfrutar o estilo de vida salva. No dicionário do céu, o qual nós fazemos parte, estamos registrados, lá não tem não pode, lá não existe não dá certo, lá não existe nunca, lá não existe não sei, lá não existe será, lá não existe interrogações. Aleluia. Então nós temos que aprender a falar como cristãos, nós temos que confiar no que Deus nos ensina sobre a tua palavra. Se eu não aprendo a falar, chega uma pessoa em um certo momento e diz: você é crente, se acha santo. Eu não, só sou evangélico, não sabe falar sim, sou santificado em Cristo sim. Eu não tenho obra nisso, mas Deus fez uma obra em mim por Cristo. O Espírito Santo fez isso em mim, sou sim. Porque senão nós somos combatidos. E aí, o que você está esperando como crente fazendo campanha? Cadê? Deu certo? O tempo é de Deus, mas eu estou confiando nele. Eu sei que ele vai me responder. Aleluia. Ele está com controle dessa situação. E no momento certo eu vou receber essa bênção. Aleluia. Nós temos que aprender a falar. Não é questão de estar falando positivo. Não é questão de estar falando positivo. É questão de estar respondendo a verdade de Deus a nosso respeito. Aleluia. Glória a Deus. A carne, ela é vencida. A carne é vencida. Ela está vencida. O espírito está pronto. O espírito está pronto para uma reação. Você está pronto para uma reação. Agora, veja bem. Como o espírito está pronto para a reação, temos que vigiar para que a minha reação de espírito não seja satisfazendo a minha natureza carnal. A raiva que você me deu vontade foi de matar. Então o espírito está pronto para uma reação, mas satisfazendo
a vontade da carne. E o que Deus está dizendo é que, se nós permitir Ele renovar nossa mente, para que a gente, com a vigilância dessa renovação de mente, do nosso pensamento, nós vamos saber reagir com a mente de Cristo. Eu sei, irmão, que é difícil perdoar. Eu sei que é difícil perdoar. Eu sei que é difícil suportar. É difícil suportar. Eu sei que é muito difícil amar. Porque amor, segundo o mundo, é uma paixão cega. Não é amor, é uma paixão. O amor tem uma diferença grande da paixão. Eu sei que tudo isso é difícil. Mas se nós vigiar com a mente renovada, Deus vai dando a graça. Deus vai dando a graça para isso. Ele vai dando a graça. Agora a questão é, eu quero viver essa salvação? Eu quero desfrutar disso? Eu costumo dizer para minhas filhas, meu filho, que eu me considero um pai bom. Aí eu digo, eu não sou um pai bom, eu sou um pai d'égua. Eu digo uma brincadeira assim. Mas você imagine que muitas das vezes os meus filhos me contrariam. E eu até digo coisas, às vezes, mas eu não ajo sobre aquilo que eu digo. Eu inverto, porque eu tenho uma mente renovada e com a mente renovada, eu ajo pela renovação que Deus está dando no meu espírito, da vontade dele. O cálice que eu tenho que beber aqui não é fácil. Mas se eu tenho que beber para fazer a vontade de Deus, então traga para cá, vou beber. Está aí minha filha Emily, minha filha Jéssica, Josilda, que está aqui presente, e sabe disso da minha vida. Eu estou falando uma coisa, irmão, não estou falando uma coisa de teologia, não. Estou falando uma coisa de vida, que eu vivo, e sei que essa é a verdade do Evangelho. Então ele diz, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele ensina na oração de Pai Nosso, Senhor, me livre da tentação. Livrai-me da tentação. Me livre do mal. Sabe, irmãos, a igreja brasileira evangélica, pelos ensinos que são ensinados, tem perdido muito essa vida. Porque eles pegam um texto e leem e eleva esse texto para uma responsabilidade única de Deus. O Pai Nosso, Pai, me livre da tentação. Livrai-me da tentação, livrai-me do mal. Agora entenda, mesmo a ação sendo de Deus, você é o representante, é o receptor. Deus não vai descer para livrar você do mal. Se você quer livrar do mal, você vai obedecer ouvindo a Deus para fugir do mal. Fugir da aparência do mal. Ah, Deus, tira essa aparência de mim. Ele não vai tirar, é você que tem que fugir. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, olha, aqueles que confessam o nome de Jesus, santifique a si mesmo. E nós sabemos que a santificação vem por intermédio de Cristo. E como é que ele diz, santifica a si mesmo? Porque Cristo está em mim. E se Cristo está em mim, eu tenho que me santificar naquilo que Cristo santifica. Aleluia. Então a igreja perde por esperar somente em Deus. Espera em Deus. Aí pronto, se senta.
E não vai acontecer, irmão. Por quê, pastor? Porque há uma aliança. Há uma aliança. Aliança é uma sociedade. Aleluia. Cada um tem a responsabilidade das suas partes. Você veja quando Jesus se despediu dos discípulos, que ordenou ir pregar o evangelho e fazer as operações determinadas por ele, o texto sagrado encerra assim dizendo: e o Senhor era com eles, e o Senhor o ajudava. Eles que iam dar a cara a tapa, eles que iam enfrentar o chicote, eles iam enfrentar tudo por uma vontade de Deus. Eles acatavam a vontade e iam correr o risco. Porque, mediante a nossa salvação, para depender do meu propósito, do que eu quero, tem um preço, irmão. Esse negócio, Jesus pagou tudo na cruz para mim, não precisa eu fazer nada. Isso é o ensino mais distorcido que pode existir. Mais distorcido. Se Jesus fez tudo no Calvário, a obra toda, não precisa nem ninguém se converter. Não precisa se santificar, não precisa ter obediência. Ele já fez tudo. Não é desse jeito. São partes. Ele diz: olha, vigiai. O seu pensamento pode lhe conduzir tanto para o bem como para aquilo que é tentado para mal. Seu pensamento vai conduzir para bem ou para mal. Você vê que o pensamento de Pedro, andando com Jesus, era defender até com a vida a Jesus. Tanto é que ele colocou a espada. Aquela espada não estava ali na cintura de Pedro por acaso. Ele sabia que eles eram um grupo minoritário. As guardas, a polícia, os cristãos, os perseguidores, eram muito mais do que eles. Então ele disse: vou me prevalecer, colocar logo aqui a espada, quando vier um para cima, eu... Tchá! Olha o pensamento quando levou. Chegou um ponto de Jesus dizer para ele: Pedro, você não entende, está entendendo é nada. Vocês não estão entendendo nada, gente. Seria que não, eu não poderia, meu pai, para enviar uma legião de anjos para me defender? Seu pensamento está distante do meu. E é assim que às vezes nós nos encontramos. Com esse título de evangélico, com o título de cristão, com uma passagem para a eternidade, com um ingresso falso, e achando que vai ter uma condução. Aleluia! Ainda bem que Deus nos ensina. Vigiai esse pensamento. Vigiai ele. Para que você não saia. Olha, irmãos. É preciso a igreja acreditar que o Espírito habita em nós. É preciso você acreditar nisso. O Espírito habita em nós. Se o Espírito habita em nós e é a vontade de Deus para que nós façamos a vontade dele, você tem que renovar a mente para seguir o pensamento.
Esse trabalho que nós estamos fazendo, vai acontecer muitas coisas grandes, irmão, nas nossas vidas. Deixa passar os dias que você vai ver o derramado de testemunho, de acontecimento que vai acontecer, de coisas boas. Aqueles que não estão participando é uma pena. A gente convida, ainda pergunta algumas vezes: o que foi que houve? Mas aí o pensamento naquele dia aceitou a tentação para outras coisas e foi para outras coisas em vez de vir buscar o que Deus tem para cada um. Mas é assim mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. Vigiai, então, portanto, depois de vigiar o pensamento, aí orai, para não entrar em tentação. Porque a carne é fraca, é rendida. Essa carne rendida, ela deseja coisa, irmão, sem menor condições para a pessoa, e a pessoa fica por ali pensando, porque é rendida, a carne é rendida, é muito rendida a carne, a toda a vontade, porque também, como nós dizemos, a carne, a vontade, também é um espírito. Um espírito que quer realizar o seu desejo. É por isso que as pessoas se perdem. Você vai evangelizar uma pessoa. Eu gosto de tomar uma cachaçinha, uma cerveja. E quando é que você bebe? Não, é no final do ano. Olha, profundamente, puxa. Para agradar a carne, a tentação lá, né? Então, esse pensamento que é vigiado, esse pensamento que se submete a beber o cálice, esse pensamento, ele vai receber resposta de Deus. Tudo que Jesus viveu e sofreu foi por uma única promessa que o Pai fez. Ele passar tudo o que passou por uma única promessa. Uma promessa em 2 pontos. Primeiro, restituir a glória a Ele. Segundo, dar um nome sobre todo nome. Veja bem o que Jesus passou por 2 coisas assim, simples, humilde, né? E a Bíblia diz que para nós Deus tem mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. Aqui está uma delas. Vigiai, uma promessa em forma de uma ordem imperativa. Vigiai. Vigiar o seu pensamento, porque é daqui que vai sair a tua bênção, é daqui que vai produzir o teu milagre, é daqui onde você vai ter um encontro real com Jesus, é aqui que você vai conhecê-lo. Vigiai. É maravilhoso. E não entrou em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, se possível, Pai, se este cálice não pode passar de mim, quer dizer, eu não posso fazer a vontade sobre isso, que a vontade, e no outro evangelho é assim, Pai, se possível, tira esse cálice de mim. Ele não queria, o pensamento dele puxava para o outro lado, mas ele tinha que cumprir um decreto. Aí ele diz, não pode passar de mim sem que eu beba.
faça-se a tua vontade. Aqui está o que Paulo escreveu, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o decreto do Senhor. Todas as coisas cooperam, não importa o acontecimento, não importa a aflição, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Se você tiver uma mente vigilante, um pensamento para acompanhar o pensamento de Deus, quando ele fala todas as coisas cooperam, está justamente falando para você mudar a visão, tirar a vista do que está acontecendo e olhar para o decreto em amor. Por que o decreto em amor? Porque Cristo morreu em amor por nós. Aleluia. É isso que Paulo está falando. Você não nem imaginava, né? Aleluia. Glória a Deus. Aí diz, faça segundo a tua vontade. Se nós, com a mente renovada, com o espírito fortalecido, por estar bebendo desse espírito, quer dizer, a palavra é espírito, é vida, e é manancial de água. Se nós beber essa palavra, se nós reter ela, nós não vamos ser super-homem, não, mas nós vamos ter muita autoridade diante do inferno para destruir as coisas que vêm contra nós. Aleluia. Então é isso, amada igreja, que o Senhor promete, ensina e realiza. Amém? Aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus.